Thomas Townsend Brown nasceu em 18 de março de 1905 e foi um inventor americano cuja pesquisa sobre efeitos elétricos estranhos o levou a acreditar que havia descoberto uma conexão entre os campos elétricos fortes e a gravidade, um tipo de efeito antigravitante. Em vez de ser uma força antigravitacional, o que Brown observou geralmente foi atribuído à eletrohidrodinâmica, movimento de partículas carregadas que transferem seu impulso para as partículas neutras ao redor do ar, também chamadas de desvio iônico ou vento iônico. Durante a maior parte da vida de Brown, nobres amigos, ele tentou desenvolver dispositivos com base em suas ideias, tentando promovê-los para uso pela indústria e pelas forças armadas. Esse fenômeno passou a ser chamado de efeito Biefeld-Brown ou eletrogravítica. Nos últimos anos, a pesquisa de Brown influenciou a comunidade de experimentadores amadores, que construíram levantadores de propulsão iônica alimentados por alta tensão. Ainda há quem alegue de que Brown descobriu a antigravidade, uma ideia popular com a comunidade dos que acreditam em OVNIs, e com isso gerando muitas teorias da conspiração. Desde sua infância sempre se interessou por eletrônica, e sendo assim, seus pais se entregaram aos interesses do filho, comprando para ele seu próprio equipamento experimental, começando assim o que seria uma série de experimentos ao longo da vida com fenômenos elétricos, e começou a investigar o que ele pensava ser um fenômeno de gravidade elétrica, enquanto ainda estava no ensino médio. Frequentou a Duane Academy, uma escola preparatória associada à Denison University de Granville, Ohio, e em seguida ingressou no California Institute of Technology. Ele lutou com seu currículo exigido para um aluno do primeiro ano. Para ajudar Thomas com seus trabalhos na escola, seus pais montaram um laboratório privado totalmente provisionado na sua casa em Pasadena, Califórnia, onde demonstrou suas ideias sobre eletricidade e gravidade para convidados, como Robert Millikan, físico e ganhador do Nobel, que disse ao aluno do primeiro ano que suas ideias eram impossíveis e o aconselhou a concluir seus estudos universitários antes de tentar desenvolver tais teorias. Enquanto experimentava no laboratório que seus pais haviam criado para ele quando ainda estava no ensino médio, Brown descobriu um efeito incomum ao experimentar um tubo Coolidge, um tubo de vácuo de raio-x com dois eletrodos assimétricos, pois quando o eletrodo do tubo estava voltado para cima, a potência da massa do tubo parecia diminuir, e quando estava para baixo, essa mesma massa aumentava, convencendo Brown de que ele havia conseguido influenciar a gravidade eletricamente. Tentando convencer seus instrutores na Caltech em 1923 sobre suas teorias, os convidou para o laboratório de sua casa, esbarrando no pouco interesse demonstrado por eles. Foi então que fez um convite à imprensa, e a edição de 26 de maio de 1924 do Los Angeles Evening Express publicou uma matéria sobre Brown, intitulada Reivindicações de que a gravidade é um empurrão, não um puxão. Após sair da Caltech, Brown estudou um ano na Universidade de Denison, onde alegou ter feito uma série de experimentos com o professor de astronomia Paul Alfred Biefeld, embora atualmente a Universidade de Denison afirmar que não há registro de tais experimentos realizados ou de qualquer associação entre eles. Brown desenvolveu um dispositivo elétrico que chamou de gravitador, recebendo uma patente britânica em novembro de 1928, e em suas demonstrações, Brown montaria uma unidade com um pêndulo aplicando nele energia elétrica, fazendo assim com que a unidade se movesse em uma direção, e em 1929 publicou na revista Science and Invention Como Eu Controlo a Gravidade, onde afirmou que esses dispositivos estavam produzindo uma força misteriosa que interagia com a força da gravidade, e imaginou um futuro em que seu dispositivo pudesse ser ampliado e seus gravitadores de múltiplos impulsos poderiam impulsionar os transatlânticos. Ele propôs seu gravitador como meio de propulsão para executivos da General Motors em 1930 e como propulsão de navios enquanto estava no Laboratório de Pesquisa Naval em 1932. Após a Segunda Guerra Mundial, Brown procurou desenvolver e vender seu projeto como um meio de propulsão para aeronaves e naves espaciais. Em dado momento, o fenômeno recebeu o nome de eletrogravítica,
com base em sua crença de que esse era um fenômeno de eletricidade e gravidade, como também ganhou o apelido de efeito Biefeld-Brown, colocado por Brown para reivindicar Biefeld como seu mentor e experimentador. Brown refinou sua invenção ao longo dos anos e eventualmente apresentou projetos que consistiam em placas ou discos de metal carregados com 25 a 200 mil volts, que produziriam uma força propulsora que ele continuou alegando ser uma força antigravitacional. Em 1979, o autor Charles Berlitz, junto com o ufólogo William Moore, publicaram o livro O Experimento Filadélfia, Projeto Invisível, onde o experimento da Marinha, segundo relatos, teleportou acidentalmente o navio de guerra USS Eldridge. O capítulo 10 do livro foi intitulado Os Campos de Força de Townsend Brown, recontando os primeiros trabalhos de Brown e alegando que ele estava envolvido no experimento e implicando que a eletrogravítica de Brown era a propulsão usada pelos OVNIs. A eletrogravítica também é popular entre os teóricos da conspiração, com as alegações de que está alimentando o B-25 Stealth Bomber e OVNIs, e que pode ter se tornado um assunto confidencial em 1957. Outras alegações citam de que ela, a eletrogravítica, pode ser usada para gerar dados grátis e energia. Thomas Brown registrou várias patentes em sua descoberta, como o motor eletrostático em setembro de 1934, o aparelho eletrocinético em agosto de 1960 e o transdutor eletrocinético em janeiro de 1962. Várias dessas patentes foram concedidas para várias aplicações do efeito, desde precipitação eletrostática de poeira a ionizadores de ar, e também para voos. Cito aqui uma, queridos nobres, particularmente notável, a patente US 3.120.363, que foi concedida a G.E. Hagen em 1964 para aparelhos mais ou menos idênticos aos chamados levantadores posteriores, que seria uma aeronave movida a íons, ou ionocraft, que utiliza a eletrodinâmica para fornecer elevação ou impulso no ar sem exigir combustão ou peças móveis. Salientando ainda, queridos nobres, que os projetos atuais não produzem impulso suficiente para voo tripulado ou cargas úteis. Após o seu último trabalho como físico da Electrokinetics Corporation, Thomas Brown se aposentou morando na Califórnia, vindo a falecer em 22 de outubro de 1985.